Olá, vamos para mais uma pré-aula de matemática. Hoje nós iremos fazer a hora da oficina, treinamentos de robôs, só que de forma um pouquinho adaptada para todo mundo conseguir fazer em casa. Essa atividade se encontra lá na página 146. Então a professora começa falando. Esta oficina consiste em desenvolver comandos para o treinamento de robôs saltadores, a fim de prepará-los para uma gincana. O material: cubo numerado, réguas de fração e fichas de identidade dos robôs, tesoura e cola. O cubo, as réguas de fração e fichas de identidade estão disponíveis no bloco de jogos. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês terão que recortar de cada página, tá? Na página 16 do bloco de jogos, recortar duas fichas de robô. Então, tem 6 fichas, mas só recorta duas, porque nós só usaremos duas fichas, ok? Na página 17 do bloco de jogos, recortar e montar o cubo numerado. Então, recorta e monta ele. Nas páginas 18 e 19 do bloco de jogos, recortar apenas as 6 primeiras regras, tá? Vocês vão observar que tem mais algumas outras aí, mas para essa hora da oficina adaptada, nós só usaremos essas 6 primeiras aqui. A primeira de cor magenta, né, que é a cor de rosa, azul, amarela, azul escuro, a verde e a de cor salmão. Então, só usaremos essas 6 regras aí. Desenvolvimento da oficina. Número 1. Nos pequenos grupos, os alunos participantes manipulam o cubo montado para identificar suas características e compararam a régua unidade de cor magenta, cor de rosa, com frações de outras réguas. Atenção, alunos! No treinamento dos robôs saltadores, a régua inteira magenta, cor de rosa, deve representar um percurso inteiro para o deslocamento dos robôs, para saber o tipo de salto que cada robô dará, ou seja, para saber a fração do percurso que esse salto representa, a equipe de programadores deverá jogar o dado e autorizar o deslocamento de acordo com o número registrado na face de cima do cubo. 2. Durante os deslocamentos dos robôs saltadores, os alunos programadores devem fazer seus registros por meio da reconstrução do caminho percorrido, usando as réguas recortadas do bloco de jogos. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Então, primeira coisa, vocês vão jogar o dado. Então, um exemplo aqui, ó. Número 1. Ao jogar o dado, obtenho a fração 1/3. Então, por exemplo, joguei o dado lá e na face de cima do meu dado caiu a fração 1/3. O que eu vou fazer? Coloco a régua que está dividida em 3 partes ao lado da régua de cor magenta. Então, dessa maneira aí. Pego a régua magenta e do lado coloco a régua amarela, que ela está dividida em 3 partes, que é essa régua que representa a fração 1/3, tá? E agora o que eu vou fazer? O robô, eu vou colocar ele lá no início da régua. O robô, ele sai do início da régua e vai parar no primeiro risquinho da régua de fração amarela, tá? Então, olha só, o meu robô estava aqui no início. Como o meu dado saiu 1/3, ele vai parar aqui no primeiro risquinho da minha régua amarela, tá? Então, por enquanto, isso. O quarto passo. Jogo mais uma vez o dado e agora eu vou obter o número 1/5, a fração 1/5. Vou fazer a mesma coisa. Coloco a régua que está dividida em 5 partes ao lado da régua de cor magenta. Olha lá. O meu segundo robô sai do início da régua e vai parar no primeiro risquinho da régua de fração verde. Então, o meu robozinho aqui, ó, tá no início da régua. Como eu tirei no dado 1/5, ele vai parar aqui no primeiro risquinho da minha fração, da minha régua verde, tá? Então, olha só.
Agora, eu comparo as fichas dos robôs para analisar o desempenho do seu treinamento. Então, olha só como que tem que ficar aí de vocês, ó, né? Coloca a magenta no meio, de um lado uma régua que saiu do dado, do outro lado outra régua e a posição que parou cada robozinho. Nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, a gente consegue observar que o robô A teve o melhor desempenho do que o robô E, né? Tá vendo que o robô A ele está mais à frente? Então, o robozinho que teve o melhor desempenho é o de letra A, tá certo? Agora é com vocês, tá bom? Façam os seus treinamentos de robôs e não se esqueçam de fazer as anotações na apostila nas páginas 147 e 148. Então, vocês vão precisar fazer 3 vezes esse treinamento, tá? E fazer as anotações aí na apostila de vocês. Qual fração saiu, qual robô teve o melhor desempenho, façam todas as anotações e até a nossa aula online, ok? Até lá!